Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 10 de novembro, e nós vamos dar continuidade aqui no nosso livro de leitura e produção de texto, lá na página 186. Olha lá, página 186, o livro de LPT. Só para relembrar, pessoal, nas aulas anteriores nós tínhamos visto esse texto aqui, olha. Só ver aqui o início dele. Olha aqui. Ética e Ciência, Urgência do Debate, professor Raul Henrique Cuori Cuori, certo? Aí, depois, nós fizemos já alguns exercícios sobre ele, de entendimento, e agora o livro nos traz, na página 186, essa questão do artigo acadêmico. Então, os gêneros, né, os gêneros literários, gêneros textuais que existem, são todos divididos, né? Então, você tem lá o gênero narrativo, o gênero dissertativo. Dentro do gênero narrativo, você vai ter, por exemplo, a fábula, o conto, a crônica. Dentro do gênero dissertativo, você vai ter o artigo de opinião, o artigo acadêmico. Então, o artigo acadêmico faz parte de um dos gêneros da nossa língua, uma das divisões dos textos, de todos os textos produzidos na nossa língua, certo? Então, veja lá. De acordo com o objetivo do gênero textual artigo acadêmico, pode-se concluir que a função do texto lido é, ou seja, então, para que serve o texto que nós lemos? Argumentar sobre a necessidade de haver ética na sociedade, explicar o que é ética e como ela deve ser aplicada na ciência, instruir sobre os diferentes contextos históricos da ética, narrar acontecimentos próprios do mundo acadêmico ligados à ética. As letrinhas C e D estão erradas, né, pessoal? Um artigo acadêmico não tem objetivo de falar, de instruir sobre os contextos históricos da ética, ou seja, contar a história da ética, não. E também não tem a ideia de narrar acontecimentos próprios do mundo acadêmico, também não. Então, as alternativas corretas aqui são A e B: argumentar sobre a necessidade de haver ética na sociedade e explicar o que é ética e como ela deve ser aplicada na ciência. A estrutura de um artigo, dois, né? A estrutura de um artigo acadêmico é bem parecida com a de um artigo de opinião, gênero que você estudou na primeira unidade. Numere os itens a seguir, colocando em ordem os tópicos da estrutura do artigo. Ética e ciência, urgência e debate. Ou seja, o exercício pede que você coloque aqui o número 1 para aquela parte, para a frase aqui, que está resumindo o começo do texto. Então, você vai colocar o número 1 aqui, ó, 1. Apresentação sucinta e geral do texto. Sucinta quer dizer resumido, tá? Então, o texto começa dando um resumo do que ele vai falar. Ele explica de forma resumida qual é o assunto que vai ser tratado. Depois, vamos aqui para a letrinha B, 2. Contextualização do assunto, referência a fatos históricos e apresentação do assunto. Então, o autor ele vai situar de maneira histórica o que é determinado assunto, no caso ética. Então, ele vai explicar o que é ética dentro da história. Quais são os princípios éticos da história, tá? 3, aqui na letrinha D, argumento, embasamento em conceitos históricos e comparação. Então, ele vai dar o primeiro argumento dele sobre aquilo que ele acha, sobre o ponto de vista dele, certo? E depois, na sequência, ele vai dar mais um argumento. Então, aqui você coloca número 4. Relação entre áreas do conhecimento e referência a ideias complementares. Então, veja que o texto dele é todo costurado, né? É uma parte depois da outra, inclusive com 3 argumentos. Argumento aqui, aqui e aqui. Então, esse daqui é o número 4. Agora vem o terceiro argumento, número 5. Contextualização e aproximação com a contemporaneidade. Ou seja, ele traz o assunto próximo da nossa realidade para argumentar, para deixar que o ponto de vista dele seja bem claro, né? E depois a última aqui, 6. Retomada do ponto de vista defendido e sugestão de novas discussões. Então, ele vai falar, ele vai retomar lá o que ele falou no começo do texto e vai propor novas ideias, novas discussões sobre o assunto. Então, aqui, pessoal, você tem toda a estrutura de um artigo acadêmico. Então, repetindo, ficou 4, 2, 1, 3, 6, 5, certo? 3. Com base em sua resposta anterior, indique em quais aspectos se aproximam e em quais se diferem o artigo acadêmico e o artigo de opinião.
Você pode retornar às atividades da primeira unidade para formular sua resposta. Olha, os dois gêneros têm em comum a defesa de um ponto de vista através de argumentos. Você pode começar a sua resposta assim: os dois textos têm em comum a defesa de um ponto de vista através de argumentos. A diferença é que o artigo acadêmico vai tratar de um assunto das áreas das ciências. Pode ser ciências humanas, exatas, biológicas, tá? Mas o artigo acadêmico vai falar de um dos tipos de ciências. Agora, os textos acadêmicos, isso. Essa é a diferença. O artigo acadêmico ele vai se basear, ele vai tratar de um assunto da área de ciências. Os outros textos podem falar de outros assuntos em geral. Por exemplo, ele pode falar da violência urbana, ele pode falar da questão do estupro, de aborto. Aí não é preciso que ele se encaixe dentro de uma área da ciência. Por sua vez, o artigo acadêmico ele vai falar de uma das áreas do conhecimento. Biologia, história, geografia, português, engenharia, medicina, enfim, qualquer área do conhecimento. Por isso que ele é um artigo acadêmico. 4. Sobre a linguagem do texto, escreva V para verdadeiro e F para falso. Raul Henrique Cuori utiliza em seu artigo a variante formal da língua. Sim, verdadeiro, tá? Ele não vai usar abreviações, ele não vai usar gírias, então é a variante formal, letrinha V. B. A linguagem de um artigo acadêmico é uma das peculiaridades que o caracterizam. Sim, verdadeiro. Por quê? Porque o artigo acadêmico ele vai utilizar um vocabulário próprio de cada área. Então, por exemplo, a engenharia tem seu vocabulário, a medicina vai ter o seu vocabulário, a área de ensino, né, a pedagogia, a área de professores, né, tem também um vocabulário. Essa linguagem é uma das características, né, que caracterizam o artigo acadêmico. Letrinha C. O uso da variante informal é aceitável, já que o artigo não prima pela credibilidade. Não, F, tá? O artigo, ele prima pela credibilidade, ou seja, o artigo tem que dar a ideia de que tudo aquilo é verdade. Ele tem que ser verdadeiro, ele tem que se apoiar em fatos verdadeiros. D. O público ao qual um artigo acadêmico se destina é formado por pessoas com pouca escolaridade. Falso também. Normalmente, quem escreve um artigo acadêmico escreve esse artigo pensando nos colegas que vão ler, em outras pessoas da mesma área que vão ler, ou seja, pessoas com escolaridade e não com pouca escolaridade. E a presença de termos específicos do meio acadêmico, chamado jargão, é evidente nesse gênero textual. Sim, jargão, pessoal, é o conjunto de palavras que determinada profissão usa dentro da sua carreira. Por exemplo, você vai ao médico e ele vai usar determinadas palavras que fazem parte do vocabulário dos médicos. A isso a gente dá o nome de jargão. Então, é uma palavrinha nova para você aprender aí, jargão, tá? Se você falar, por exemplo, com um aluninho que joga muito videogame, ele vai usar palavras específicas do jogo de videogame. Então, ele vai usar um determinado jargão. Dois professores, por exemplo, conversando sobre aulas, escolas, alunos, vão ter um determinado vocabulário. Eles vão ter um jargão específico para essa área. Então, cada área do conhecimento tem o seu conjunto de palavras e esse conjunto de palavras tem o nome de jargão. Releia o trecho a seguir e faça o que se pede. Essa já é número 5, né, pessoal? Temos uma natureza em devir. O ser humano é, ao mesmo tempo, um ser altamente advindo e um ser ainda a vir, apenas prometido a si mesmo. Então, veja lá. Busque, página 187. Busque no dicionário o significado do termo destacado. Devir, dar-se, suceder, acabar por, transformar-se, tá? Então, quando ele fala lá no trechinho, temos uma natureza em devir, temos uma natureza para nos transformar, temos uma natureza para acontecer, para acabar, ainda por vir. Então, um dos melhores significados aqui é transformar. B. Considerando o significado da palavra devir, por que este termo foi utilizado por Cuori?
A palavra devir foi utilizada para demonstrar que o ser humano está em constante transformação. Ou seja, nós não estamos sempre prontos, né? Hoje nós somos alguém, amanhã nós vamos ser outra, não que nós vamos ser outra pessoa, nós vamos ser a mesma pessoa, mas com a experiência do hoje. Então, os seres humanos, né, estão sempre em constante transformação, certo? 6. Releia o último parágrafo da parte 2 do artigo. O trecho transcrito é uma citação. Ela serve para que Raul Henrique Cuore amplifique a definição de ética em seu texto. O nome escrito em maiúsculas e acompanhado da indicação de ano entre parênteses é uma referência bibliográfica usada para embasar o artigo científico. Qual a importância das referências para um texto como um artigo acadêmico? Então, quando você escreve um texto e você usa as ideias de outro escritor para embasar as suas opiniões, você está fazendo olha aqui, ó, uma referência bibliográfica, tá? Então, transcrição bibliográfica, referência bibliográfica é quando você copia um pedacinho de um livro sobre um determinado assunto, para quê? Para dar garantia, para embasar, para justificar o seu pensamento. Agora vem a perguntinha. Qual a importância das referências para um texto como artigo acadêmico? As referências indicam a fonte e o autor que você usou para embasar a sua opinião. Então, você vai ter o nome do autor, você vai ter o nome do livro, a data em que o livro foi escrito, você vai ter até a página do livro de onde você copiou aquele pedacinho, tá? Então, as referências vão fazer o quê? Indicam de onde você tirou, o nome do autor e as páginas. B. Faça uma pesquisa em livros ou na internet para identificar o que significa cada parte das referências e complete o quadro a seguir com as informações coletadas. Enquanto você tem aqui esse Marcondes aqui, esse daqui é o sobrenome do autor. Então, aqui nesse quadrinho você escreve assim, sobrenome do autor. Esse D aqui é o primeiro nome dele, então é o nome abreviado do autor. Então, uma indicação bibliográfica, uma referência, olha lá, uma referência bibliográfica sempre vai ter esses termos aqui, esses elementos, esses pedaços, essas partes. O primeiro pedaço, a primeira parte, a primeira informação é o sobrenome do autor. A segunda informação aqui é o nome do autor, mais abreviado. Depois, você vai ter aqui Iniciação à História da Filosofia. O título do livro de onde o texto foi publicado. Tá? Então, o título do livro de onde aquele pedacinho foi copiado. Então, você coloca aí, título do livro onde o texto foi publicado. Esse 2ed aqui quer dizer segunda edição, quer dizer o número da edição. Um livro pode ser publicado muitas vezes, né? Então, quanto mais famoso ele é, quanto mais vendido ele é, mais edições ele tem. Então, você tem que especificar de onde que você copiou. Você copiou esse pedacinho desse autor, que está nesse livro aqui, e o número da edição. São Paulo é a cidade da publicação. Tá? Onde é que ele foi publicado? Ele foi publicado em Curitiba, em São Paulo, em Mato Grosso, em Porto Alegre. Então, a cidade onde esse livro foi publicado. Esse JZE aqui é o nome da editora. E aqui, o ano da publicação. Então, repetindo, ó, sobrenome do autor, nome abreviado do autor, nome do livro de onde o trecho foi copiado, edição, cidade da publicação, editora e ano da publicação, certo? Então, isso aqui é importante, tá? Quando você precisar apresentar um trabalho acadêmico, né? Provavelmente lá no ensino médio ou na faculdade, você vai precisar fazer uma referência bibliográfica. Você vai citar um autor famoso um autor famoso no sentido que escreveu alguma coisa importante sobre o assunto que você escolheu, e depois você tem que fazer essa referência bibliográfica. Se você não fizer isso, vai ficar parecendo plágio, né? Você copia um pedacinho e não identifica de quem é aquele pedacinho que você copiou, isso é plágio, é cópia, não pode acontecer.
Aqui, pessoal, já para resumir o que é artigo acadêmico, então aparece aqui, esse exercício é comum no final do capítulo, né, pessoal? Então vamos lá. O artigo acadêmico é um texto tanto expositivo, pois tem como objetivo a transmissão de conhecimentos nas áreas de ciências, ciências humanas, exatas, biológicas, quanto argumentativo, pois defende uma tese, a qual é sustentada por argumentos, exemplos, dados estatísticos, relações de causa e consequência, contraposições, etc., que procuram provar a ideia apresentada. Geralmente, encerra-se com uma conclusão, que sugere possíveis soluções para os problemas elencados. Contribuem para o caráter argumentativo do texto citações e referências de outros autores e obras, as quais seguem regras específicas de redação. A linguagem é objetiva, clara e impessoal, empregando a variante formal. Utiliza termos específicos da área do conhecimento abordada e destina-se a um público que procura ampliar pesquisa sobre um tema. Então, vamos lá, só retomando para ver se ficou alguma coisa aqui sem explicar. O artigo acadêmico, ele é expositivo? Sim. Pois qual o objetivo dele? Ele transmite conhecimento nas áreas da ciência. Ciências humanas, quais são as ciências? As ciências são divididas em quais áreas? Ciências humanas, exatas, biológicas, certo? E também ele defende uma ideia, sempre através de dados estatísticos. Pessoal, então eu espero que vocês tenham entendido, tá? Depois eu deixo para vocês a lição de casa. Um beijo para todos.